A pessoa é tão desacostumada com isso aqui. Grava vídeo, joga no YouTube, joga no Instagram e nem se apresenta. Pois é. Olá, crianças. Meu nome é Marília, eu sou dona de casa e sim, eu vim de lá. Sim, literalmente eu sou do século passado. E por que eu tô fazendo isso? Maldita inclusão digital, não é mesmo? Então assim, se fofocas da época... Gente, isso aqui é para puro entretenimento. Então são coisas que eu lembro de ter conversado na época, de ter lido na época. E é desta época, coincidentemente também, a maior treta que já ocorreu no Reino Unido em relação à família real, que é, né, o grande furacão Diana, né? Porque Diana foi um furacão, né? E aí vocês vão entender o porquê que até hoje se fala tanto desta mulher, por que ela causou tanto encantamento assim, né? Diana, até hoje, ela é referência para muita coisa. Chegamos, né, a essa Diana, que também era problemática, que ela era uma pessoa, né, gente? Uma pessoa imperfeita como qualquer outra pessoa, né? O quanto ela era problemática, o quanto ela tinha seus traumas, o quanto ela passou por coisas dificultosas, o quanto para muita coisa não dá para passar pano no comportamento dela, embora ela tenha reclamado muito do comportamento de Charles, não é mesmo? Então vocês vão entender um pouco de o que a gente pensava a respeito dela na época dos acontecimentos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, assim, que eu me apaixonei pelo assunto, acho que foi no final da década de 80, ou início da de 90, porque ela casou em 80, né? E eu não sei se foi a Bandeirantes ou se foi a própria Globo que passou integral o casamento dela e do Charles. Eu não lembro se era a comemoração de 10 anos do casamento deles, que viria a terminar muito pouco tempo depois, ou se era comemoração de alguma data importante para o pessoal lá no Reino Unido, relativa à monarquia, eu não lembro direito. Eu lembro que eu assisti integralmente ao casamento dela, né? Então vamos lá. Qual era a figura que a Diana fazia pra gente lá na década de 80 e 90? Primeiro que assim, a monarquia ela estava em baixa, né? A verdade é essa. A gente não ouvia muito falar da monarquia, a gente ouvia falar mais da Margaret Thatcher, né? Que era a primeira-ministra, que ficou muito conhecida como a Dama de Ferro e tal, porque ela tinha muito pulso firme para aplicar leis e tal. Na época dela teve a Guerra das Malvinas, e pro pessoal aqui na América do Sul foi meio que mal visto, porque pro pessoal da Argentina as Malvinas eram deles, e na verdade era um território inglês conquistado e tal, né? Bom, não vou entrar nesse aspecto. Mas a gente ouvia falar muito mais da Margaret Thatcher, né? E assim, fisicamente, eu como criança achava ela muito parecida com a Rainha Elizabeth, eu confundia as duas. Elas tinham um penteado muito parecido, eu pelo menos achava, né, que ela tinha uma postura, uma altura muito parecida com a Elizabeth, a roupa também era muito parecida, e francamente a gente olhava para ela, a gente via uma dona de casa, né? A impressão que eu tinha é que ela era uma dona de casa um tanto autoritária, né? E assim, mas o que eu achava muito interessante nela era a postura dela de se colocar no mesmo patamar dos homens, assim, nunca baixar a cabeça. Isso eu achava bem interessante. Eu lembro que era, para mim, a figura impactante da Margaret Thatcher foi nesse sentido. Ela exercia a autoridade que deram para ela, né, como primeira-ministra. Dizem por aí que seu Charles não era exatamente um cara muito caseiro, né? Na época dizia-se que ele era o solteiro mais cobiçado do mundo, herdeiro do trono britânico, e havia certas expectativas em cima dele antes do casamento, lá para idos da década de 70, né? Ele já tinha passado dos 30, o pessoal começou a especular quando ele ia casar, com quem ele ia casar, ele teve uma namorada atrás da outra, né? Charlinho sempre, infelizmente, ficou marcado por essa coisa de que a profissão dele era esperar, né? E aparentemente ele não tinha um relacionamento muito próximo com a mãe, para a mãe ter a segurança de passar o trono para ele em vida, né? Abrir mão do trono
para passar para ele. Ele teve que esperar de fato o falecimento dela, né? Que vocês acompanharam, não preciso falar nada, é só dar. Eu fiquei sabendo que vocês não procuram mais nada no Google, né? No TikTok. Deus queira que esse tipo de informação tenha chegado no TikTok, mesmo que for em forma de dancinha. Quem sabe, né? Assisti o casamento da Diana com o Charles. E, gente, na época, por ocasião do casamento deles, a monarquia estava tão em baixa que a gente só ouvia falar de política. A gente não ouvia falar no que acontecia com a vida dos membros da monarquia. Para nós, isso simplesmente não existia. Eu não me lembro, tá? A monarquia passou a ter importância a partir do casamento do Charles e da Diana, né? Aí é que a gente se situou, mas o casamento real de Charles e Diana foi televisionado, né? E assim, o que chegava para nós de informação aqui? O príncipe herdeiro ia casar e ele apresentou a namorada para o mundo. Então, assim, a primeira imagem que eu tenho da Diana na cabeça é dela correndo dos fotógrafos e dos repórteres, saindo da porta da escola onde ela trabalhava para entrar num carrinho muito simples que ela tinha para ir para casa. Então, não é isso, não. Hoje a gente sabe que não corresponde à verdade. Mas qual a informação que a gente tinha? O príncipe herdeiro do trono da Inglaterra, que um dia foi uma grande potência marítima, vai se casar com uma humilde plebeia. Mal sabia a gente, né? Mas tudo bem. Então, a ideia que a gente tinha é que a Diana era uma pessoa comum, uma pessoa simples, não era uma pessoa de uma família conhecida, ela não era rica, ledo engano. Então, assim, a gente ficou aqui encantado pelo fato do Charles ter escolhido uma pessoa simples, uma pessoa do povo para se casar. E assim, a Diana sempre foi muito tímida, ela sempre tentou esconder o rosto, só que a hora que a gente viu aquele rostinho, todo mundo se encantou com a imagem de Diana. Absolutamente todo mundo. Eu acho que não teve uma pessoa que não bateu o olho nela e falou, lindíssimo, sabe? Ela era o que a gente tinha de mais próximo, assim, de uma modelo da época, né? A gente falava top model, por causa da novela da Manu Mader. A gente falava top model, a gente não tinha ideia do nome da profissão, né? A gente falava... o nosso ponto de partida, de referência, era a novela, né? Então, assim, a gente achava ela perfeita. E, de fato, ela era o padrão dos anos 80 aqui no Brasil de beleza. Por quê? O que era comum aqui? A morena pra negra, né? Aquela pele mais parda, olho escuro, cabelo cacheado, muito cheio, muito volumoso, muito brilho dos anos 80, né? Não é à toa que colocaram a Xuxa, e a Xuxa fez muito sucesso nos anos 80 do jeito que ela fez, naquele padrão dela, né? Magra, branca, olho azul, cabelo loiro, cabelo liso, porque ela era o total oposto do que era a brasileira da época, né? E para nós aqui se vendia dessa forma. Se você não fosse Xuxa, você não era linda. Existiam mulheres bonitas, né? Tá aí, Luísa Brunet para provar, existiam as mulheres bonitas, mas existia o padrão de beleza lindo que era a Xuxa nos anos 80. E a Diana era exatamente esse padrão. Ela era alta, ela era magra, ela era loira. Aqui a gente achava que a Xuxa era oxigenada, né? Loira de farmácia, né? Mas ela era alta, ela era loira natural, ela tinha o olho azul. Ela era perfeita. Ela era perfeita, muito jovem, né? Aqui no Brasil, né, sempre se deu muita importância para a juventude, e ela era jovem, ela era bonita, né? A gente nem se atentou ao fato de que, na entrevista de apresentação dela para o público, quando eles ficaram noivos, aquele repórter fez aquela pergunta, né, e o Charles deu aquela resposta, acompanhado daquele olhar de Diana, né? Não sei se vocês sabem do que eu tô falando. Mas o repórter virou para ele e falou assim, você está apaixonado? Aí ele responde assim pro repórter, sim, eu estou apaixonado. Seja lá o que isso quer dizer. Aí a Diana deu uma olhadinha, tentou disfarçar, mas pegou mal, não teve jeito. Foi esquisito, foi estranho e deu no que deu, né? Então, assim, depois do casamento, o casamento deles estabeleceu um grande padrão para todas as noivas dos anos 80.
um vestido muito amplo, uma saia muito ampla, uma cauda gigantesca. Dizem, né, lá para começo dos anos 2000, que foi quando eu comecei a pesquisar casamento, porque até então eu achava lindo qualquer coisa que você colocasse numa noiva, eu achava lindo. Só que assim, quando eu fui casar, eu fui pesquisar o meu, né? E me falaram, ou você usa cauda ou você usa véu. Não pode usar os dois porque é deselegante. Bom, enfim, nos anos 80 a Diana usou tudo que você pode imaginar, tudo. Ela usou véu, ela usou tiara, ela usou cauda, ela usou vestido amplo, ela usou mangas bufantes, muito babado, muito laço, né? Um buquê gigantesco que ia até a barra do vestido lá embaixo, né? Tudo que ela tinha vontade de usar. Você via que era realmente a realização de um sonho de uma adolescente, né? Que casa e vira princesa, de fato, né? Gente, ela era a representação da princesa da Disney, assim, pra gente, né? Tudo muito cheio, tudo muito espalhafatoso, tudo muito grande. Eu só acho que alguém poderia ter dado uma orientada melhor para ela no tecido que ela escolheu para o casamento. Porque olhando para trás hoje, gente, ai, que tristeza aquele vestido amassado, mas tão amassado, mas tão amassado, dá até pena. Que coisa. Eu lembro que na época, isso foi quando eu assisti a reprise, né? O Leão Lobo, que é aquele, né, famoso fofoqueiro de televisão, não sei se ele passou pra internet, né? Talvez tenha passado. Eu lembro que na reprise do casamento ele comentou: Ah lá, a Diana saindo da carruagem, linda, maravilhosa, porque é impossível alguma coisa ficar feia em Diana, né? Linda, maravilhosa, e aquele vestido gigantesco que parecia a pasta que saiu do tubo, não ia conseguir voltar. Eu lembro bem desse comentário, porque eu achei muito hilário. Mas enfim, né? E ela foi, aquele vestido gigante, ela casou e teve o beijo lá na sacada do palácio e tal. E assim, uma das primeiras coisas que a Diana chamou muita atenção foram as roupas, né? Porque a gente fazia um comparativo entre ela e as pessoas que apareciam junto com ela, que geralmente eram da família real, né? Charles, Princesa Anne, a própria rainha, né, Elizabeth e tal. E a gente achava as roupas de todo mundo meio estranhas, muito senhoras, muito cafonas, né? E Diana não, Diana estava sempre impecável, muito bonita. Ela chamava muita atenção pelas cores, né? Ela acompanhava mais ou menos os anos 80, né? Que era muito colorido. Então, assim, ficou muito famosa aquelas roupas dela vermelho com roxo, verde e azul e, sabe, coisas brilhantes e tal, coisas que eram bem modeladas. Gente, não existia isso no Brasil, sabe? Uma roupa feita sob medida, em que ficava perfeitamente o caimento na pessoa e ela era magra, feita uma modelo, né? Uma top model. E a gente ficava encantado de ver, porque tudo era muito bem colocado no corpo dela, tudo ornava, né? Tudo combinava. Ela era perfeita. Para nós aqui ela era perfeita, né? Quando eles fizeram aquele primeiro tour, né? Porque todo mundo que casa na família real vai visitar algum país da Commonwealth, né? Quando eles fizeram aquele primeiro tour, se eu não me engano, eles foram para a Austrália, até em The Crown mostra, né? Ao invés só de dar tchauzinho para as pessoas, ela começou a colocar a mão nas pessoas. Aquilo foi, sabe, para quem estava recebendo, foi uma coisa assim espantosa. Como assim? Alguém da realeza põe a mão numa pessoa comum? Gente, que coisa incrível! Ela não tem medo de ter contato com as pessoas, né? Então, assim, ela rapidamente foi muito absorvida e muito bem recebida pelo mundo todo, né? Por essa mídia que ela estava divulgando a família real, né? E ao mesmo tempo começou a surgir rumores de que o Charles não gostava muito daquilo, que ele preferia uma pessoa mais discreta. Aí logo disso passou para Charles tem ciúme da Diana com o povo, porque ela é mais popular que ele. Olha, não sei. Essa parte eu tenho as minhas dúvidas, se o Charles realmente tinha propriamente ciúme da imagem da Diana diante do povo, porque assim, Charles sempre
foi gravado, sempre foi fotografado, ele sempre cuidou da aparência dele. Charles nunca foi bonito mesmo, né? Mas assim, ele sempre teve muito mais tempo de mídia que ela, ele nunca foi uma pessoa simpática. Eu acho que o fato da Daiane chamar atenção pra ele era mais um problema do tipo, puxa, eu tenho uma mulher que não vai ser submissa, do que, ai meu Deus, morro de ciúme de que ela seja mais popular do que eu. Eu acho que o problema nem era esse. Eu acho que o problema era controlar por freio naquela mulher, né? Coisas que sabemos ele nunca conseguiu, né? Aí, um ano depois veio o William, né? Ela engravidou, ela fez, na verdade, tudo que esperavam dela no começo, né? Ela casou, bonitinho, comportadinha, lindinha e, né, engravidou. Engravidou de William. Quando o William nasceu e eles apresentaram o William, assim, a gente não fazia ideia de protocolo de Reino Unido, de família real, nada. Então, assim, pra nós, aquilo que estava acontecendo era o que pela rotina eles tinham que fazer, porque eles mais pareciam celebridade do que propriamente príncipes, né? Eu não lembro da gente estranhar muito esse negócio deles apresentarem o bebê para a população, né, em rede nacional, e de ela ter ido para o hospital. A gente não sabia que isso era quebra de protocolo. Para nós aqui, eles pareciam mais celebridade, então tava tudo bem, tudo normal. Tinha que aparecer mesmo, tinha que mostrar mesmo, tinha que falar mesmo. Assim a gente encarava, né? E eu lembro que para nós a gente achou normal. Mas assim, o mundo repercutiu muito, porque eu acho que era o Charles que tava, né, com o William no colo, tava apresentando o William pra imprensa, não sei o quê. Aí o William começa a chorar, e a Diana pega ele no colo e automaticamente coloca o dedo mindinho na boca dele, como se fosse uma chupeta pra ele parar de chorar. Pra nós, era uma mãe agindo, né? Eu não lembro de ter causado tanta repercussão assim. Mas eu lembro que ficaram uma semana falando daquilo, porque, gente, vocês viram? Ela tomou atitude de uma plebeia. A gente não sabia que era só gente comum fazer esse tipo de coisa, né? Vocês viram? Ela pôs a mão na boca do menino, ela tomou atitude de plebeia. Isso deve ser porque é reflexo da profissão dela, né, de jardim da infância, porque ela cuidava de criança, porque ela sabe cuidar de criança, não sei o quê. Ela não precisa esperar a babá fazer alguma coisa, olha que pessoa de atitude, sabe? Tudo, a partir disso, tudo que a Diana fazia era comparado com aquilo do que se esperava de algum membro da família real, né? E assim, cada vez mais que ela aparecia na mídia, mais ela parecia arrumada, né? No início parecia que alguém vestia ela. Logo ela começou a parecer que ela estava imprimindo o jeito dela na roupa, na maquiagem, no cabelo. Ela sempre manteve aquele cabelo curtinho, né? Eu não lembro, a Diana, eu acho que só na infância dela ela teve cabelo comprido, né? Então, como ela sempre foi bonita, ela sempre apareceu cada vez mais bonita, cada vez mais arrumada, né? Aí veio a. E assim, o que a gente via nas revistas, o que a gente via nos jornais é que assim. O príncipe e a princesa de Gales foram visitar não sei quem. O príncipe e a princesa de Gales estão no país não sei das quantas. Porque a princesa de Gales está grávida novamente. Porque os filhos vão pra escola. Era tipo muito parecido com o que acontece com o William e com a Kate hoje em dia, né? Parecia que tava tudo caminhando bem. Até que, né? Separação, né? Começou a vir os rumores a respeito de Camila, né? Que as coisas não estavam bem. Eu não lembro exatamente o porquê, como que descobriram que o negócio não dava muito bem, que os dois queriam separar e tal, que o casamento não ia mais pra frente, que houve aquela negociação de que as crianças iam ficar na guarda do Charles e tal. Hoje a gente sabe que ela não tinha nem muita alternativa, né? Porque como ela tinha dado à luz ao herdeiro do trono e ao suplente, como o Harry tão gosta de lembrar, que ele é o Spare,
Eles não eram guarda nem do Charles, na verdade eles eram guarda da Elizabeth, porque era ela a rainha na época e ela que tinha que cuidar assim da linha sucessória, né? Então a Diana não tinha nem como apitar nessa questão. Claro que tinha um acordo de ver os meninos a cada não sei quantos dias, ela tinha muita saudade deles, né? Ela sempre foi uma mãe muito presente, eu acho que essa parte eu não preciso nem falar, né? A gente via que ela gostava muito de levar eles em lugares de pessoas comuns. Rumor daqui, rumor de lá, infelizmente, né? É que assim, eu não lembro direito a sequência, se foi antes ou depois do divórcio que aconteceu de eles grampearem, né? Assim, The Crown mostra isso de uma forma muito sutil. Fala que é um cara que brincava assim com, como é que fala? Transmissão de rádio e ele captou o sinal da ligação do Charles com a Camila. O que eu lembro da época é que como já havia, né, um circo muito grande em volta do relacionamento do Charles e da Diana, antes, durante e depois do divórcio, eu lembro de haver comentários, claro, nada disso eu posso provar com fontes, eram só comentários, era a fofoca da época, que algum dos jornais tinha grampeado o telefone do palácio. Ok, conseguiram a gravação do telefonema do Charles para Camila, que ele fala do absorvente, aquela coisa constrangedora e tal, né? Você vê como o cara era estranho. Fala essas coisas no telefone, mas enfim, né? E aí veio a tão, né, malfadada entrevista que hoje a gente há rumores, né? Inclusive os filhos dela falam a respeito disso, que ela foi enganada para dar aquela entrevista, né? Em que ela fala que haviam três no casamento dela, né? Que a Camila, o casamento já era três, que a Camila atrapalhava o casamento deles, que a Camila isso, a Camila aquilo, a Camila era a culpa de tudo, né? E não era bem assim, né? Ao longo de todo o casamento deles, que eu não sei quanto tempo eles ficaram casados, foram o quê? 10, 13 anos mais ou menos, né? Ele teve mais de uma amante, ela também teve vários amantes, varia entre 10 e 13 esses números de amantes, né? Ela era uma pessoa difícil de se lidar, né? Ela era extremamente carente, né? Quando ela se apegava em alguém, ela ficava no pé desse alguém até sufocar esse cara, né? Teve amante que entrou no Palácio de Kensington, onde ela foi morar depois do divórcio, né? Ela foi permitido que ela tivesse um apartamento no Palácio de Kensington depois do divórcio. E um dos amantes dela entrou no palácio escondido no porta-mala do carro dela, né? As coisas meio de adolescente, assim, né? Foi depois de tudo isso. Na verdade, eu acho que nessa entrevista mesmo que ela falou que ela passava muito mal, que ela sofria, né, de uma doença. Vamos colocar que era uma doença, pro vídeo não cair, né? Uma doença estomacal que era movida, né, por problemas emocionais, vamos colocar assim, né? Depois a gente ficou sabendo que até as imagens dela que apareciam na mídia eram meio manipuladas, que ela ligava para os fotógrafos para saber qual era a cor que ela aparecia melhor, em qual ângulo que ela aparecia melhor, que tipo de roupa valorizava mais ela, né? Aquela coisa, né? Ela sabia que ela ia ser fotografada, que ia ter um monte de gente no pé dela, né? Por que não? Né? Só que, claro, depois ela reclamava disso, né? Como se aquilo não tivesse sido consultado e procurado antes, né? Fica aí a dúvida para saber se eram, né, imagens manipuladas ou não, né? Mas enfim, o que existia mesmo era muito assédio. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo na vida dela e do Charles, né? E foi muito difícil, né? Hoje a gente sabe que para se ter tanta foto de uma pessoa assim é porque tinha que ter muita gente envolvida, né? Hoje a gente sabe, todo mundo produz conteúdo, todo mundo tem uma câmera no celular. Então, só que na época a gente não tinha noção.
A gente achava que era a pessoa estava reclamando de barriga cheia, sabe? Ai, sabe? Reclamação é white people problem. Ai, tá reclamando do quê? Tem de tudo. Veste melhor, come melhor, passeia onde é o melhor lugar, né? Por que que reclama? Não quer que fotógrafo não sai da rua. Essa era a opinião que a gente tinha. Né? Para vocês terem uma ideia, por ocasião do divórcio, o negócio foi tão conturbado lá para a família real, né? Em especial para Elizabeth, que aqui circulava uma piada de muito mau gosto a respeito do que a Elizabeth pensava da Diana. A piada era mais ou menos assim. Na época estava acontecendo o problema da vaca louca, né? Que era uma doença que estava atingindo o gado, né? Eles tiveram um problema bem sério lá com isso. E foi na década de 90. E diz a piada que vinha um cara falar com a Elizabeth: Rainha, tá acontecendo tal coisa em tal lugar. E ela tentando resolver. Aí vinha outro: Rainha, temos um problema não sei na onde. E ela estafada: Ai, rainha, não sei o quê. O fulano tá dando trabalho não sei com o quê. E ela preocupada. Aí diz que vinha um outro, né, auxiliar dela correndo e falou assim: Rainha, a doença da vaca louca. Aí ela falou assim: Ai, meu Deus, o que a Diana fez agora? Essa era a piada da época. Então, assim, a família real já tava por aqui, né? Com tudo que o divórcio da Diana estava causando, né? E a Diana ficou mais conhecida, ainda mais conhecida, muito mais famosa depois do divórcio, porque daí ela pôde andar por todos os lugares, ela podia fazer todas as coisas, ela podia ter outros relacionamentos, ela podia vestir qualquer outra coisa que não fosse protocolo, né, de família real e tal, mas ela ainda era a mãe do herdeiro do trono, né? Então, muita gente aqui ainda alimentava a ideia de que a Diana ela ia ser rainha ainda. Né? Se Charles fosse ao trono quando da morte da Elizabeth, ele não ia conseguir casar com a Camila e a Diana ainda ia ser rainha. Ia dar um jeito lá de dar um título nobre para ela, maior que Lady, né? Então, assim, hoje se sabe também que, além da Diana ter contato com esses fotógrafos, dela manipular a própria imagem, ela sabia lidar muito bem com o RP dela, né? O que eu acho muito interessante, né? A Diana, ela não tinha muita estabilidade emocional, né? Mas ela sabia lidar muito bem com a imagem dela, como o público ia receber as coisas que ela fazia, né? Tanto assim que ela se colocou como vítima eterna, sabendo que ela também teve muitos amantes enquanto casada. E esse tipo de informação só chegou na gente depois da morte dela, muito tempo depois da morte dela, né? Aqui, muitos anos depois que a gente foi saber que, na verdade, ela era de uma família de aristocrata muito bem colocada, que ela tinha muito dinheiro, que ela não era uma pessoa comum do povo, que, na verdade, ela foi talarica da irmã, né? Que a irmã namorava o Charles, ela meio que roubou o Charles da irmã. Diz a irmã que tava tudo bem, ela não queria ser princesa mesmo, né? Que a Diana podia ficar tranquila que ela não ficou magoada, que esse era o destino dela e não sei o quê. Não sei. Não sei se eu acredito, tá? Mas se a irmã perdoou e abriu mão, meu filho, quem sou eu para ficar questionando, né? Deixa ela lá. E a Diana, ela sempre reclamou muito da postura dos outros com ela. Te lembra alguém? Ela reclamava que o Charles não dava atenção, ela reclamava que a Elizabeth não resolvia o problema deles. E isso eu acho muito esquisito, sabe? Ela reclamava porque ela teve os pais divorciados, ela tinha mais ou menos uns 12 anos, né? Ela reclamava que as irmãs não cuidaram dela depois do divórcio dos pais. Ela reclamava que ela não tinha atenção, ela reclamava que ninguém ajudava. Então, até a morte dela, e a gente não sabia de todos esses detalhes,
Até a morte dela, ela era a princesa do povo, ela era aquela pessoa que abraçava pessoas com doença contagiosa, ela era aquela pessoa que andava em terreno de mina terrestre para chamar atenção para o problema, ela era aquela pessoa que colocava a criança pobre da África no colo, né? Ela soube lidar muito bem com essa imagem pública dela, né? E aquela coisa, né? Se em vida a pessoa fazia tudo isso, imagina depois do falecimento, né? Meio que se tornou santa, né? Então, assim, por muito tempo a gente ainda tinha aquela imagem daquela pobre garota que entrou na monarquia achando que os seus sonhos todos fossem se realizar e tudo caiu por terra por causa de um cara malvado que preferia uma mulher feia do que uma princesa linda. Porque para nós aqui no Brasil era isso, né? A Diana era a fada sem defeito, perfeita, que deveria ser amada acima de todas as coisas. E Camila, como pode um homem se apaixonar por uma mulher daquela, que não tinha encanto nenhum, que era uma pessoa intrometida, que roubou o Charles da Diana? Que tipo de encanto tem Camila para roubar o Charles de Diana, que Diana era a mulher mais linda do mundo daquela época? Hoje se sabe, né, que Camila não era tudo aquilo, que Diana também não era uma pessoa completamente inocente, que foi chumbo trocado, né? Depois falaremos mais, né? Quem sabe no futuro a gente faz um vídeo aí sobre o Charles e a Camila, que a ideia que a gente tem de Camila é uma ideia equivocada, né? Ela não é essa personificação da maldade que a gente fez dela lá nos anos 90, né? E é por isso que o mito da Diana, ela persiste até hoje, né? Tantos livros escritos a respeito dela, tanta coisa falada a respeito dela, né? Os filhos como amam aquela mãe, né? A Diana recolocou, né? Em evidência a família real para nós. Mas é isso. Curte, compartilha. Ai, a pessoa sabe nem falar. Curte, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal, caso você queira saber mais alguma coisa a respeito desta época relacionado a esse assunto. Coloque sua pergunta aí nos comentários. E é isso. Até a próxima.